nessa manhã, os versículos 7 a 11. Preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Esta é a santa palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, com espírito reverente nessa manhã, lemos e recebemos a Tua santa lei. Agora, Senhor, pelo Espírito também, dá-nos a habilidade de aplicá-la, de compreendê-la e de vivê-la em nossas vidas. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é bom com placas de trânsito? Como que você saiu quando você fez a sua prova de autoescola? Para aqueles que já passaram por aquele drama, aquele terror de vida, né? E eu lembro que para mim o terror não foi tanto quando eu fiz a minha prova de autoescola aqui no Brasil, foi quando eu fiz nos Estados Unidos. Que aí eu tive que reaprender as placas, eu e Débora, cada um de nós teve a sua dose de provas que a gente fez lá, para conseguir passar na prova. Quando você vai iniciar esse processo para pegar, enfim, a sua CNH, você precisa, na prova técnica, conhecer as placas de trânsito. E eu te pergunto, isso é somente por causa da prova teórica? Você sabe muito bem que não. A sinalização de trânsito ela é fundamental para que os veículos possam trafegar em segurança, e não igual o doido que outro dia, quando eu estava dirigindo a L2, entra na contramão dirigindo como se não houvesse amanhã. Que coisa é essa? Você imagina dirigir numa rodovia de alta velocidade sem sinalização? Como saber o limite de velocidade? Como saber que outros elementos paralelos estão acontecendo nessa via? E os pedestres que também precisam dessa sinalização. É impossível você sequer sair de casa no seu carro se você não entender como funciona a rua fora de casa. É uma questão de vida ou morte. Meus irmãos, hoje a Bíblia está nos trazendo várias placas, importantíssimas sinalizações para que nós sejamos capazes de trafegar nesse mundo, de viver verdadeiramente nesse mundo para a glória de Deus. Esse trânsito, ou pelo menos essas normas que nos guiam no trânsito deste mundo, é o que nós chamamos das doutrinas da graça. Você já ouviu essa expressão antes? Doutrinas da graça. São as doutrinas que emanam da graça de Deus, revelada a nós nas Escrituras. E essas placas estão muito bem afixadas para nós nesse texto hoje, para que eu e você sejamos capazes de viver nesse mundo. Tem quatro sinalizações, 4 alertas, que eu quero entender com os irmãos a partir do que João diz aqui, tá bom? Primeiro, um alerta que é o seguinte: atente para o conteúdo da verdade. Segunda placa, cuidado com o perigo do retrocesso espiritual. Terceira placa, discirna sua identidade espiritual. E quarta placa, fuja da comunhão com hereges. Tá? Essas são as quatro placas, vamos em câmera lenta, tá bom? Primeira placa, atente para o conteúdo da verdade. Veja que aí no versículo 7, João vai nos lembrar agora o motivo central para ele ter escrito essa carta. Veja o que ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo. Meus irmãos, esse versículo é o versículo central, não só numericamente, mas da ideia da carta, da epístola segunda de João. O problema dos enganadores que saem pelo mundo. Veja, aqui especificamente o grego, literalmente, são os impostores, ou os charlatães. Tá? São aquelas pessoas que se fazem passar por outra pessoa com a intenção intencional de induzir ao erro. Meus irmãos, naquele período, essa igreja, essa comunidade enfrentava um problema, uma heresia que se espalhava no meio da comunidade, que nós já começamos a estudar lá em 1 João, quando estudamos essa carta. Desses que, como ele diz ainda aí no versículo 7, veja, que não confessam Jesus Cristo, que ele tenha vindo em carne.
Lembra aquela heresia que tem sido chamada de docetismo? Você lembra quando eu expliquei isso? O que é o docetismo? Vem do grego dokeo, que significa parece alguma coisa, aquilo que parece uma imagem. A ideia, meus irmãos, esses homens, eles afirmavam uma crença de que Jesus Cristo era uma ilusão. De que esse que se dizia ser o Filho de Deus, na verdade ele parecia humano, mas Deus jamais poderia ser humano. Deus jamais poderia ser humano. Então, logo o que nós vemos é só uma impressão de alguém que é ser humano. E veja, essa heresia que acabou se tornando o precursor do gnosticismo, tanto naqueles dias quanto o gnosticismo moderno, é a ideia de que tudo que é material nesse mundo, tudo que é feito de matéria, de carne, é essencialmente ruim e pecaminoso. Logo, Deus que é bom e puro, jamais poderia se misturar com esse mundo quebrado, esse mundo falido. Então, o docetismo, ou os docéticos, espalhavam, disseminavam, instruíam as pessoas a pensar de uma forma diferente. De que Jesus era apenas um espectro, ele era apenas um fantasma. E de que teria uma aparência humana para se tornar mais acessível a nós, para se tornar mais fácil de nós compreendermos a Deus, mas ele não possuía nem carne, nem sangue. Mas João, meus irmãos, logo aqui ainda no versículo 7, ele lembra que esse era o discurso dos enganadores, ou melhor, o que ele diz aí? Dos anticristos, que foi uma expressão que ele já tinha usado na primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 7 de 1 João, tá? A ideia de esses que na verdade são anti a verdade de Cristo, anticristos. Lembra que a gente explicou também que não existe só um anticristo, né? Um homem final, uma figura do homem de iniquidade, não. Existem homens, instituições, pessoas, movimentos, filosofias, ideologias que são essencialmente anticrísticas. E esse é o caso. Esse é o caso desses que afirmam assim. Meus irmãos, vocês veem o que João já de cara está tentando dizer para a gente? Que a sã doutrina, o entendimento correto, é aquilo que nos leva a ponderar se nós temos clareza e certeza daquilo que cremos e daquele em que cremos. Se é que essas coisas importam para você. Eu pergunto, essas coisas importam para você? Você sabe que hoje existe uma multidão de evangélicos que essas coisas, na verdade, não têm muito peso, não têm muito valor. Essas minúcias. Meus irmãos, me permita dizer com todas as letras, para início de conversa, que crer nas coisas certas define tanto a solidez quanto a estabilidade da nossa adoração. E não há outro caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou como é que aqueles icebergs de gelo gigantescos fazem para flutuar sobre a água com tanta estabilidade? Você já se perguntou isso? O segredo está naquilo que você não está vendo. Está por baixo da água. A massa da estrutura do iceberg, ela é muito maior embaixo do que em cima da água. Portanto, aquilo que você vê com seus olhos, literalmente é só a ponta do iceberg. De onde a gente tira essa e outras expressões. Gente, entenda bem, a vida da pessoa que busca força em Deus, ela deve ser profunda. Ela deve, ali abaixo da superfície, ser muito sólida, onde se encontram os seus grandes princípios, aquilo que suporta a verdade, aquilo que suporta a justiça, a retidão, as coisas que realmente contribuem para um caráter e uma vida saudáveis, são as doutrinas mais fulcrais e cruciais que estão lá na raiz de quem nós somos. E, portanto, esse conteúdo da nossa fé é importantíssimo, porque a nossa estabilidade como crentes nesse mundo depende disso. Eu afirmo para vocês, sem medo, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas que hoje enfrentam ansiedade, depressão e uma série de outros problemas modernos que hoje estão à flor da pele, são porque quando você vai tentar ver a raiz, a solidez, a crença da pessoa lá embaixo, ali está meio pulverizado. Ela não tem firmeza, ela não tem clareza, ela não depositou toda a sua confiança nas verdades mais essenciais a respeito de Deus. Portanto, meus irmãos, essa placa é: atente para o conteúdo da verdade. Se eu fizesse aqui uma provinha de trânsito, uma provinha teológica com você nessa manhã, de perguntas básicas da vida cristã, como é que você acha que você se sairia? Você se sairia bem? Se a gente fizesse aqui uma prova, provinha surpresa, já viu prova surpresa? Você se sairia bem? Você conseguiria, não só teoricamente, mas com convicção, afirmar as coisas que você crê
em Deus como um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, doutrina da criação, doutrina da queda, doutrina da redenção, o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Você conseguiria dizer de qual os livros da Bíblia? Aí agora doeu, né? É sério. Você precisa ter solidez, entender a partir dessas coisas as doutrinas da graça. Sua salvação, sua eleição, sua justificação, sua adoção, sua santificação, sua glorificação e tanto mais. É importantíssimo, meus irmãos, atentar para o conteúdo da verdade. Essa é a nossa primeira placa. Segunda placa, cuidado com o perigo de retrocesso espiritual. Veja o versículo 8, logo de imediato ele dá um imperativo para a gente. Acautelai-vos. Acautelai-vos. E com esse imperativo, ele inaugura aí uma série de recomendações importantes. O primeiro é justamente esse alerta de retrocesso. Veja, versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. É um alerta de João para esse povo não retroceder no caminho da verdade que eles já haviam trilhado, que eles já haviam vivido, e assim acabar desprezando todo o esforço que João, como apóstolo, como presbítero, havia empregado para anunciar a verdade a esse povo, para zelar pela saúde espiritual deles desde o início. Eu leio isso aqui, meus irmãos, eu só lembro de Paulo. Paulo era um que tinha um coração bem rasgado para falar com a igreja, né? Como podem vocês, Gálatas, quem vos enfeitiçou? Seus enganados, vocês estão aí doidos por causa desses falsos evangelhos? Ou quando ele escreve aos coríntios, ele rasga o coração deles, fala, vocês podem pensar de mim o que quiser, mas não pensem mal do evangelho, não pensem mal do evangelho. Esse é um presbítero que ama a igreja em verdade, e é por isso, meus irmãos, que desde o princípio da carta, como nós vimos, ele está preocupado em verificar se essa igreja, ou como ele chama, né, os filhos dessa senhora eleita, né, da senhora eleita, se eles estão andando na verdade. Meus irmãos, será que a gente está andando para frente ou para trás? E veja, olha o que ele diz ainda, no versículo 8, no final ele diz, acautelai-vos para receberdes galardão completo. Veja, meus irmãos, aqui ele não está falando daquele galardão celestial final, tá? Como se a igreja pudesse perder o seu galardão, perder a sua herança no céu, caso fosse passada para trás pelos falsos mestres, tá? Não é disso que ele está falando. Esse galardão completo é um benefício presente para esse momento de ter uma fé madura, uma fé que frutifica em boas obras, em vez de uma fé que está sendo interrompida aqui, sendo atrapalhada pela ação de Satanás. Todos os que valorizam a verdade e mantêm a verdade persistentemente, ganharão benefícios ainda nessa vida. Não só lá no futuro, tá? Mas ainda aqui. É a maneira completamente oposta, meus irmãos, desses aqui que vivem para si mesmos, esses falsos mestres, tá? Que justificam seu egocentrismo ensinando falsas doutrinas. Esses aqui, é o que o João está tentando falar, são os que jamais alcançarão qualquer tipo de galardão, seja aqui ou seja no céu. Você lembra do que Jesus disse lá no Sermão do Monte? Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, quando ele disse assim, você lembra disso, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, eu assusto um pouco, eu não sei você, quando eu leio um verso de gente que chegou a expulsar demônio, ou supostamente fazer isso, e profetizar grandes coisas em nome de Cristo, para ele chegar lá no céu e ouvir, não conheço você. Veja, não que eu tema pela minha própria salvação, eu não temo pela minha própria salvação, mas o que eu temo é de me assemelhar com gente que se engana, me assemelhar com gente que vive uma vida torta, tentando entortar a Bíblia para fazer a Bíblia caber no meu esquema. Eu ouvi uma história, não tem muito tempo, de um desses entusiastas colecionadores lá de Nova York, um nova-iorquino, e ele tinha uma maravilhosa coleção de quadros,
né? Ele tinha vários quadros bonitos, e um desses quadros era aquela famosa torre inclinada de Pisa. Sabe qual que é que eu estou falando? Você lembra, né? E aí ele tinha esse quadro que ficava em cima da escrivaninha do seu escritório ali. E aí ele ficava incomodado, porque todo dia que ele chegava no escritório de manhã, o quadro estava torto. E ele ia lá, arrumava, e no outro dia seguinte estava torto de novo. O que está acontecendo? Até que ele decidiu perguntar para a faxineira se era ela que estava entortando o quadro antes dele chegar para o trabalho no dia de manhã. Ela falou assim, é claro que sou eu. Ele falou, por quê? Ela falou, se eu não entortar o quadro, a torre nunca vai ficar reta. Isso soa estranho para você? Mas, meus irmãos, é exatamente assim que muitas pessoas leem a Bíblia. Muitas pessoas entortam a palavra de Deus, ou distorcem a doutrina, para justificar suas próprias opiniões. E fazer com que elas pareçam corretas, em vez da palavra de Deus. Gente, infelizmente, isso tem sido normal em muitos lugares. E ainda que seja normal para muitas pessoas, não pode ser normal para a gente. Não pode. Por quê? Porque Deus não te deixa entortar as Escrituras. Ele não deu nenhuma autorização por escrito a você, nenhuma placa de trânsito, deixando você fazer o que você quiser com a palavra de Deus. Inclusive, Ele deu fortes e severos alertas de condenação para quem fizesse isso. Meus irmãos, para a gente progredir na vida cristã, tem que deixar o quadro do jeito que Deus colocou. E não ficar entortando o quadro e retrocedendo numa fé desalinhada com a palavra de Deus. Meus irmãos, cuidado com o perigo do retrocesso espiritual. Se você já caminhou até aqui, se você tem aprendido tanto, não deixe o seu ego, não deixe esse mundo, não deixe Satanás influenciá-lo a andar de uma forma diferente daquilo que você tem conquistado. E se me permite uma aplicação bem pastoral e bem pessoal, eu tenho percebido nesses dias algumas pessoas que estão assim, um pouco decepcionadas com o Evangelho. E aí você vai conversar com elas, você percebe que ela tá assim um pouco enfadada do calvinismo. E aí quando você conversa mais, você descobre que na verdade ela se seduziu, ela se permitiu seduzir por uma moda teológica que por um tempo da vida fez sentido para ela, mas nunca teve fundamento. O amor dela foi pelo calvinismo mais do que pela palavra de Deus. O amor dela foi mais pelo calvinismo do que pela cruz do calvinismo. O amor dela foi mais pela aparência de nobreza teológica do que pelo Cristo morto, ressurreto e vivo nesse momento. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Se você se encanta mais pelo esquema do que pelo conteúdo do esquema, você pode começar a entortar as coisas para você se encaixar. Cuidado, meus irmãos. Atenção ao conteúdo da verdade, primeira placa. Segunda placa, cuidado com o perigo do retrocesso espiritual. Terceira placa, discirna sua identidade espiritual. Veja, no versículo 9, mais um alerta agora. Olha que importante esse alerta. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Meus irmãos, veja que agora João está falando da importância dessa doutrina específica. Ele não está falando doutrina de forma geral, mas da doutrina específica de Cristo. E da importância de não ultrapassá-la, ou o grego aqui, de não transgredi-la, de não distorcê-la, de não ir além. Essa doutrina de Cristo com relação à sua humanidade é fundamental para o nosso entendimento. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, por que é tão importante nós entendermos a encarnação de Cristo, a natureza humana de Cristo? Por muitos motivos, meus irmãos, me permita tentar em 15 segundos dar uma aula de teologia para você. Em primeiro lugar, porque nós, como seres humanos, estamos inerentemente quebrados. E nós precisamos de um outro humano como referência daquilo que é certo e correto. A encarnação de Cristo é a invasão de uma nova criação nesta criação quebrada. De um novo ser tão humano quanto nós, porém sem pecado. O privilégio que os discípulos tiveram durante 3 anos caminhando com Jesus é ver aquele que não era quebrado como eles. Aqueles em quem eles entenderiam no futuro que estavam sendo conformados a Cristo, estavam entrando no molde dele. E isso é fundamental, meus irmãos. Além disso, a doutrina da humanidade de Cristo, ou da encarnação de Cristo, é importantíssima, porque nós tínhamos um débito como humanos para com o Criador. E a pergunta é,
quem vai pagar esse débito? Se nós somos quebrados, se nós estamos nesse estado de miséria e transgressão da lei de Deus, quem vai resolver o nosso problema? Somente aquele que se torna humano e vive uma vida perfeita, ilibada, sob a lei de Moisés, na vida social dos homens, e decidiu voluntariamente, por amor a nós, morrer a morte que nos era reservada. Meus irmãos, a doutrina da humanidade, da encarnação de Cristo, ou aquilo que é chamado na nossa confissão de fé, da humilhação de Cristo, é importante para você entender que Ele se humilhou no seu lugar, que Ele levou o seu fardo, e que por causa disso Ele pôde nos consertar e nos tornar novos humanos, perdoados, amados nele. Não bastava morrer, certo, meus irmãos? Esse ser humano ressuscitou. Veja, eu estou enfatizando com você o tempo inteiro a questão da humanidade, porque eu sei que você sabe que Ele é Deus. E eu não quero enfatizar isso agora. Eu quero que você se lembre que esse Deus se tornou homem, sem perder a sua divindade, conservando perfeitamente as duas naturezas, por amor a nós, para nos consertar. Meus irmãos, nós precisamos crer exatamente nessas coisas que eu acabei de falar para você. Sabe por quê? Porque ele diz que quem ultrapassa essa doutrina e não permanece nela, não tem Deus. E depois ele vai falar, quem permanece nela tem o Pai e o Filho. Então só para você lembrar que ele está falando que Deus e depois o Pai e o Filho, são paralelos aqui no grego, são o mesmo Deus. Esse aqui é um macete de exegese, tá? Só para você lembrar que João o tempo inteiro afirma que o Filho também é Deus. O Filho também é Deus. Mas quem crê nessas coisas é quem permanece em Deus, meus irmãos. É quem tem a Deus, é quem está em relacionamento com Deus. Existe hoje uma falsa definição do que é um relacionamento com Deus, de muitas pessoas que acham que é possível se relacionar com Ele sem crer e sem saber exatamente quem Ele é. Esse é um problema. Essa é uma visão popular, tá? É uma visão popular no mundo aí afora. Muita gente pensa assim, eu sou de Deus, eu estou com Deus. Já viu adesivo em carro de gente que não é crente? Estou com Deus. É Deus na frente, é Deus atrás, é Deus em cima. Aí você pergunta, tá, quem é Deus? Aí começam as viagens, né? Hoje de manhã Deus falou comigo. É mesmo? Como é que foi? Eu vi a lua, e a lua falava comigo. Depois eu vi o sol falava comigo. O universo astral, zodíaco, horóscopo, destino positivo, afirmações completamente descabidas. Gente, Deus é o Pai e é o Filho. Crer que o Filho é Deus e crer que o Filho se tornou homem é essencial para você ter um relacionamento com Deus. É isso que João está dizendo. Quem assim crê, tem um relacionamento com Deus. E meus irmãos, isso é essencial para você poder discernir sua identidade em relação ao erro ao nosso redor. Você é capaz de fazer isso com clareza? Você consegue hoje discernir os falsos mestres? Os falsos profetas? Eu de vez em quando recebo mensagens durante a semana de pessoas que falam assim, eu já até dei esse exemplo aqui, falam assim, pastor, me mandaram esse vídeo aqui, eu queria que você assistisse para você me falar o que você acha. Gente, direto, toda semana tem, tá? Toda semana tem alguém. Aí eu, sendo bem honesto, tá, gente? Aí eu assisto o vídeo, aí dependendo do vídeo, é aquele besterol completo. Aí eu falo assim, para que a pessoa me mandou para me pedir a minha opinião sobre isso? Ela deveria saber que isso é besterol. Eu estou pregando tem 5 anos nessa igreja para a pessoa saber que é besterol. Mas ela está incerta, ela não sabe dizer. Meus irmãos, essa falta de segurança na doutrina tem levado muita gente a tropeçar de graça e passar vídeo para frente que não merece, passar corrente para frente que não merece. Cuidado, meus irmãos, o evangelho precisa ser conhecido. E é esse evangelho que nos dá um relacionamento qualitativo e essencial com o nosso Deus na vida da igreja. Nós precisamos ter uma vida de igreja doutrinária. Veja, o Tim Challies, um autor que eu gosto muito, ele escreveu um livro chamado Teologia Visual. Fica a recomendação aí para vocês. Esse é um livro excelente, tá? É um livro que ele pega a teologia que a gente conhece de uma forma simplificada e ele faz gráficos bem visuais, bem interessantes para você entender as doutrinas básicas da graça. Ótimo livro. E ele conta de um pastor nesse livro que sempre dizia: a doutrina divide. Já ouviu esse papo antes? Já ouviu, né? Era um homem, inclusive, ele descreve esse pastor, que era um pastor, um homem sinceramente empenhado em manter a sua igreja unida, em manter a sua igreja trabalhando em prol do objetivo de ver almas sendo salvas, vidas convertidas.
mas ele estava convencido de que o modo de fazer isso era evitando discussões doutrinárias de qualquer natureza, porque isso supostamente dividiria as pessoas e as levaria a se desviar da missão de salvar almas, em vez de tentar apenas ficar ganhando debate teológico em torno de pormenores. Mas, meus irmãos, o Tim Challies conta que, contrariando as expectativas desse pastor, com o passar do tempo, essa igreja perdeu o seu rumo. E ele diz, como um navio que perde a sua âncora. E é interessante, né? Foi o puritano Thomas Watson que uma vez disse: conhecimento de doutrina bíblica é para a alma o que uma âncora representa para o navio. É exatamente aquilo que mantém a alma firme em meio ao balanço das ondas dos erros ou aos ventos violentos da perseguição. Veja, meus irmãos, eu como pastor, eu não sou totalmente insensível às preocupações desse pastor. Tá? Eu entendo, a gente sabe, você sabe. Muitas vezes, cristãos e congregações inteiras que acabaram divididos, às vezes por controvérsias insignificantes, que nada mais eram do que, às vezes, diferenças minuciosas e de pouca relevância prática. Então, veja, as preocupações desse pastor, em tese, são legítimas, mas a solução dele foi um erro. Sabe por quê, meus irmãos? Me permita dizer. Porque essa igreja não precisava de menos doutrina, e sim de mais doutrina. Uma vez que era a doutrina que seria fundamental, a missão deles. Como é que você quer converter pessoas se você não sabe para que você quer convertê-las? Como é que você quer salvar almas se você não sabe para que você está chamando essas almas? Para que nós estamos chamando, meus irmãos? Quem está chamando as almas? Meus irmãos, a doutrina ajuda, a doutrina não atrapalha. O próprio Tim Challies, ele diz lá, doutrina é o ensino que reúne os fatos e as afirmações de crenças históricas da fé cristã. E ele diz, isso jamais deveria ser enfadonho ou desagregador. Pelo contrário, doutrina deveria empolgar e unir, pois ela descreve aquilo em que você crê, além de desafiá-lo a viver as implicações dessa fé para se ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Todo mundo aqui quer ter um relacionamento com Deus, todo mundo. Mas você está seguindo pelo caminho dele? E isso acaba nos ajudando, meus irmãos, a perceber se nós estamos nos ajuntando a Cristo ou à igreja de Cristo pelos motivos certos. Eu quero até te perguntar isso. Como é que você veio parar na redenção? O que te motivou? Veja, eu sei que a gente tem motivos, né, que muitas vezes nos orientam na nossa busca por igreja. Eu não tinha amigos na antiga igreja, né? Eles não deixavam eu cantar, eu tenho uma bela voz, né? Eu canto para você acordar, você não ficar dormindo aí no domingo de manhã, tá? Aí eu escolhi então a redenção, porque eu vi que eles estavam precisando ali de uma pessoa para ajudar na música. Eu escolhi ali. Tudo bem, são motivos que podem acontecer na vida cristã. Mas, meus irmãos, eu espero que o que te atrai a uma igreja seja o próprio Cristo. Revelado e exposto diante dos nossos olhos pela sua palavra. Em todas as partes de um culto, em todas as partes de uma igreja, inclusive a pregação. Cuidado, meus irmãos, a gente tem que sondar os nossos interesses. Daquilo que nos atrai a uma igreja e daquilo que nos mantém dentro de uma igreja. Para que nós não estejamos auto-enganados. E o Espírito pode sondar os seus interesses para que você tenha uma adoração genuinamente fundamentada na sã doutrina, por meio da qual apenas a gente pode ter um relacionamento com Deus. Atente para o conteúdo da verdade, cuidado com o perigo do retrocesso, discirna sua identidade espiritual e a última placa, fuja da comunhão com os hereges. Meus irmãos, veja o último alerta nos versículos 10, no versículo 10 e 11, mas primeiro o versículo 10. Veja comigo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. João está tentando agora responder a grande pergunta. Tá, então João, beleza, entendemos. E agora, o que a gente faz? Interessante, meus irmãos. João aqui parece descrever que esses falsos mestres tinham o hábito de ir na casa das pessoas. De fazer o que às vezes a gente chama de visitas pastorais. Né? Talvez você já tenha recebido uma visita pastoral minha, né? Estava doente, ou estava passando por alguma dificuldade, aí às vezes eu fui lá na sua casa, ou algum pastor na sua vida já foi na sua casa. Mas, meus irmãos, presta atenção que interessante.
a gente pode acabar recebendo visita de quem tem interesses obscuros. E era o problema dessa igreja, de vez em quando ela estava se misturando com esses hereges. E João está falando, cuidado, porque quando você abre as suas portas para que eles entrem, você acaba encorajando aquilo que eles propagam, suas falsidades. Veja, meus irmãos, cuidado, tá? Vamos falar uma coisa calma aqui. João não está condenando a hospitalidade com descrentes em geral, tá? Cuidado. Ele está condenando a hospitalidade àqueles que se dedicam especificamente a se opor aos verdadeiros ensinamentos de Deus. E por que esse alerta é tão severo? Você poderia pensar, poxa, será que essa não é uma oportunidade para dissuadir um falso profeta? Será que eu não vou evangelizar ele? Mas o ponto no último versículo é que se os crentes convidassem, eles estariam se tornando cúmplices. Viu aí o que ele falou no versículo 11? Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Meus irmãos, não sejamos ingênuos, tá? Existe aqui um testemunho público da honra de Cristo que está em jogo, você percebe? A maneira como as coisas são percebidas. Quem recebe amistosamente um falso profeta, um falso mestre, está demonstrando apoio. E de uma certa forma participando, ainda que de forma não intencional, desse trabalho maligno desse mestre. E o crente deve fugir disso. Fugir disso. Os nossos ouvidos modernos não estão muito acostumados com esse tipo de coisa, tá, gente? Parece, nossa, pastor, poxa, você realmente é fundamentalista, hein, pastor? Mas você lembra o que Jesus disse lá em Lucas 10? Quando ele enviou os discípulos, os 70, em trabalho missionário nas cidades da Judéia. E ele envia, e Jesus ele fala algo maravilhoso. Ele fala assim, olha, quando vocês entrarem numa cidade, se eles receberem vocês bem, se eles abrirem as portas para vocês, sentem na mesa deles, comem tudo o que eles vos oferecerem, anunciem o reino de Deus com alegria, colaborem com aquela cidade. Mas ele falou assim, lá em Lucas 10:10, quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. É aquilo que ele disse um capítulo antes, em Lucas 9, ele falou assim, onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi os pós dos vossos pés, como testemunho contra eles. Você viu o que João então está fazendo agora? Ele está pegando o mesmo exemplo de Jesus, só invertendo. Em vez de eu ir na casa de alguém, eu estou recebendo alguém. Ele está usando o mesmo exemplo. Se é herege, sacode o pé e pula fora. Não fica dando corda, não fica dando... Meus irmãos, porque tem aplicação que tem que fazer. Eu gostaria de não ter que fazer, mas eu tenho que fazer. Tem certos pregadores de internet que não vale a pena você ficar perdendo o seu tempo. Eu não quero citar os nomes deles agora. Não vou fazer isso, pronto. Aí depois você vem me perguntar. Não perca o seu tempo. Sabe por quê? Porque quando você entra no YouTube e clica no vídeo dele e fica vendo, você está virtualmente abrindo a porta da sua casa e do seu coração para as porcarias que ele está falando. É isso, gente. Talvez não fisicamente, talvez você não seja amigo do fulano de tal, do cicrano de tal, mas quando você compartilha um vídeo, quando você passa um podcast para frente de quem não vale a pena, você não está comunicando a verdade de Deus. Você acaba sendo até co-participante de uma coisa que você acha que é boa. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Lembre-se que Jesus já havia dito que estes que distorcem intencionalmente o Evangelho, a eles está reservado condenação eterna. Jesus disse lá em Lucas 10:12, digo-vos que naquele dia haverá, presta atenção, hein? Haverá menos rigor para Sodoma do que para estes. Sodoma, hein? Sodoma. Meus irmãos, se há de fato toda essa força negativa na doutrina de Cristo com relação aos hereges, há consequentemente também uma força positiva para nós. Se nós devemos evitar os hereges, o que é que João e Jesus estão dizendo para a gente nessa manhã, meus irmãos? Que nós devemos gastar tempo com quem partilha da boa doutrina. É assim, meus irmãos. Você deve dedicar os seus ouvidos e a sua comunhão de uma forma santa, alegre e vibrante com aqueles que anunciam a verdade e amam a verdade. Meus irmãos,
Uma das maiores alegrias para a vida de uma igreja é ter uma comunhão doutrinária. Meus irmãos, como é bom. Uma comunhão verdadeiramente doutrinária. É assim que o amor é cultivado em nós. Lembra que João já falou que verdade e amor caminham juntos? Pois é. É assim que a verdadeira humildade vem no nosso coração. Em vez de você se tornar um calvinista arrogante, você se torna um calvinista humilde, que aprende a dialogar, aprende a ouvir, aprende a oferecer graça e ouvir com graça. É essa boa doutrina que promove um crescimento sadio e contínuo nas nossas vidas. Aquilo que um teólogo disse certa vez, é essa doutrina que promove uma adoração cheia de obediência e uma obediência que adora. Uma adoração cheia de obediência e uma obediência que adora. É o que verdadeiramente promove unidade entre os irmãos. E me permita uma última aplicação desse sermão, meus irmãos. Talvez a mais apropriada para a gente nesse momento. É a sã doutrina que nos consola nos momentos de maior aflição nas nossas vidas. Quando o mundo está rachando ao nosso redor com pandemia, com coronavírus, com preocupações econômicas, com perseguição religiosa, com inabilidade de lidar com o seu próprio pecado. É a sã doutrina, meus irmãos, que firma os nossos pés na rocha, que é Cristo. Fecho o meu sermão. Na semana passada eu comecei o meu sermão contando uma historinha do Snoopy, lembra? Hoje eu fecho com uma historinha do Snoopy, uma que eu já contei num sermão antigamente. Tem uma situação, uma tirinha do Snoopy, em que a Lucy, é uma menininha, ela está na janela de casa e está caindo uma chuva torrencial do lado de fora. Ela está ali toda preocupada, aí você sabe a Lucy, né? Aí ela entra numa lombra existencial, fazer perguntas, né? Aí ela fala assim, nossa, quanta água. Aí ela fala assim, será que o mundo vai acabar todo inundado? Aí o Linus, você lembra do Linus, o bebezinho, que é o teólogo de plantão do grupo, né? Aí o Linus chega para a Lucy e fala assim, Lucy, isso jamais acontecerá, porque Deus prometeu em Gênesis 9 que o mundo jamais seria consumido por água novamente. Aí a Lucy vira para o Linus e fala assim, ufa, obrigado Linus, você tirou um peso das minhas costas. Aí o Linus vira para ela e fala assim, a sã doutrina tem dessas coisas. Meus irmãos, a sã doutrina é o que te lembra que apesar do dilúvio desse mundo, Jesus é a nossa arca, Ele é o nosso Noé, Ele é o nosso protetor, e quem está perfeitamente dentro dele jamais será consumido pelas águas da ira de Deus, jamais, porque Ele já sofreu essa ira em nosso lugar. Você precisa desesperadamente da sã doutrina, como um amigo meu diz, doutrina é a rapadura da vida cristã. Ela é o que te dá sustância para ficar de pé. Nós precisamos disso, meus irmãos. Que o Senhor me ajude, a mim e a você, a gostarmos desse docinho, dessa rapadura, que é mais doce que o mel, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, os alertas de trânsito do Senhor estão aqui nesta manhã, explícitos na santa lei, para nos ajudar a atentar para o conteúdo da verdade, para cuidar de não retrocedermos espiritualmente, para discernirmos a nossa identidade espiritual e para a gente fugir da comunhão com hereges. Senhor, cuida dos nossos corações, e não só em evitar o caminho mau, mas positivamente substituirmos o mal pelo bem, cumprindo todo o bom propósito de Deus e amando com alegria a sã doutrina, as doutrinas da graça, que são o nosso refúgio e fortaleza no dia mau. Senhor, estimula-nos e nos ensina a estimular uns aos outros na prática de boas obras e numa vida doutrinária, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar este último cântico que expressa a grandeza exatamente do que acabamos de aprender. Sê minha vida, ó Deus de poder.